falar sobre uma mãe que me emociona. A senhora sabe muito sobre ela? Não. Esse é o lado. Eu não sei muito sobre ela. Por quê, pastor? Porque a palavra não fala muito sobre ela. O nome dela é Isabel. Tem alguma Isabel aí que você conheça? Se manifesta aí. A Isabel, gente, ela foi da tribo de Levi. A gente está falando muito de Levi essa semana, né? Tem alguma coisa aí que Deus está nos chamando. Ela e Zacarias. E Zacarias foi um sacerdote que vocês não têm noção. Como assim, pastor? A moral dele, a moral dela, a reputação dele e dela. Tanto que o significado do nome Isabel quer dizer casta, pura. O que é isso, pastor? É algo que é diferente dos demais. Fica aqui o primeiro ponto para eu e você pensarmos. Nós somos iguais a todo mundo? Ou fazemos a diferença? A oferta da primícia, que é a oferta, a primeira oferta dos melhores frutos, dos maiores frutos, daquele fruto que não tem um defeito, gente. Ela é igual a todas as outras frutas? Não é. Ela é igual a todas as outras ofertas? Ela não é. Assim foi Isabel. Uma mulher pura. O que quer dizer uma coisa pura? Pensa numa água pura, que não tem mistura, que é limpa, que é transparente. Uma mulher de uma lucidez que vocês não têm noção. Uma mulher que não só, gente, presta atenção nisso, não só conhecia a palavra, mas ela vivia a palavra. Essa, gente, é a minha luta desde que eu me conheço por gente de Jesus. Não pregar aquilo que eu não vivo. Não ensinar aquilo que eu não posso ser exemplo. Uma coisa é falar de você, uma coisa é falar de mim, mas outra coisa completamente diferente é provar. Mas eu não chego aos pés dessa mulher, chamada Isabel. Essa mulher vivia na palavra. Ela vivia na palavra, consagrada, separada. Uma mulher que conhecia a palavra, presta bem atenção nisso. Uma mulher que conhecia a palavra, uma mulher que vivia a palavra, uma mulher que era testemunho dentro da casa dela, na palavra, e uma mulher que era testemunho que todos ali onde eles moraram, pastor? Você conhece esse lugar em Israel? Eu conheço esse lugar, gente. Em Karen. Tanto que pela tradição, o lugar que eles moraram, o lugar que nasceu João Batista, lá embaixo é a casa. E em cima foi construída uma igreja. A senhora entrou nesta igreja? Não, hoje eu me arrependo. Por que eu não entrei nessa igreja? É que a gente passou muito correndo. E aí o grupo queria tomar um sorvete, vê se pode isso. Foi tomar um sorvete. Às vezes a gente... Um outro ponto que você precisa aprender, viu, mãe, pai? Seja quem você for, tá me ouvindo agora. Eu e você. Às vezes você perde grandes milagres na sua vida porque o turismo não sai de dentro da gente. Porque as lojinhas não saem de dentro da gente. E uma viagem para a Terra Santa, gente, ela realmente é uma caminhada espiritual. Ela não pode ser uma viagem de turismo. Não é? Então, existe esse lugar. Olha que coisa mais linda. Existe em Karen. Existe onde foi a casa deles. Ai, coisa linda, gente. Até me arrepia. Quando eu voltar lá, eu quero ver se eu chego lá. Nem que seja de Uber lá, de carro particular, com alguém me levando que fala inglês.
Porque quando você fala inglês, você chega em qualquer lugar, guarde isso. E resultado. Mas é um lugar muito especial. Então ela e o marido eram muito especiais. Viviam para o Senhor, para a sua casa. Viviam para Deus. E ela já era uma mulher já de idade avançada. Vamos aprender isso aqui. Mas aconteceu uma coisa aí. O que, pastor Solange? Ela era estéril. É engraçado falar isso, né? Meu Deus, eu não sei se eu posso falar assim. Mas todas as pessoas que Deus muito usa, tem sempre uma deficiência. Por que será, pastor? Acho que é pra gente não se vangloriar. Eu acho que é o nosso espinho na carne. Vocês estão me entendendo, não? Então, resultado, ela era estéril. E se ele morresse, pastor? Não teriam herdeiros. Uma mulher israelita nunca aceitou não ser mãe, não constituir uma família. Mas só que tem uma coisa. E ela era da tribo de Levi, que sacerdotes geram sacerdotes. Sacerdotes geram intercessores, mediadores, sacrificadores, adoradores. Gente que sabe mexer no sagrado, que sabe tocar no sagrado, porque tem reputação. Meu Deus. Yes. Mas ela não tinha filho. E um dia o ministro das comunicações... Vocês sabem quem é o ministro das comunicações do céu? Não sabe? Gabriel. E o Gabriel visita e vem dizer que ele vai chegar. Ele vai chegar no poder, no espírito de Elias. Então só está dizendo o quê? Um homem. Um homem nascido de mulher. Um homem que nasceu de um óvulo e um espermatozoide. Mas que esse óvulo e espermatozoide, embriagado, afogueado. Mas tem uma coisa que se vocês estudarem lá, eu vou deixar vocês estudarem em casa, que eu achei que me deixou impressionada. O anjo falou assim para Zacarias, mesmo antes dele nascer, guarde isso, estuda isso, antes dele ser formado, porque antes da pessoa ser formada, pastor, o que existe dela? O Espírito. Quando Deus formou João Batista, presta atenção, gente, isso aqui é sobrenatural. Ele embriagou ele, ele fumegou ele possuiu esse espírito. A senhora está dizendo que, pela unção que a senhora tem hoje, pelo que eu sou hoje, ele foi primícia. Ele fez diferença. Ele foi diferenciado. Agora, uma coisa que eu quero que você guarde, que eu também aprendi com Deus. Uma água, para ela ser totalmente pura, aliás, uma água para ela continuar pura, ela depende do copo que a recebe, do vaso que a recebe, do filtro que a recebe. Olha quem Deus foi escolher para nascer o precursor da salvação. João Batista. Zacarias e Isabel. Os teus filhos, a tua família tem muito a ver com você.
Eles herdam muito de nós. Vamos entender isso aqui, gente. Eles herdam muito de nós, do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa natureza, da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Antes de João Batista descer, presta atenção, gente. Deus escolheu os vasos certinhos. Não foi qualquer um. Então, uma coisa que a gente aprende aqui, meus amores, em nome de Jesus, que não tem oração maior que a oração de um pai, que a oração de uma mãe. Não a oração de um pastor. Esquece isso, se você aprendeu isso. A maior e a melhor oração, quem pode fazer pelo teu filho e pela tua filha é você. Mas antes, examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Pastor, eu não quero que o meu filho herda a prostituição, nós temos que sair dela. Eu não quero que eles herdem a mentira, nós temos que sair dela, a fofoca, a religiosidade barata, a religiosidade que julga, que machuca, que ofende, que murmura, que mata. Eles eram o casal Zacarias e Isabel, tinha uma vida reclusa, gente. Tinha uma vida santa, uma vida consagrada. Presta atenção nisso que eu estou falando, que isso aqui é importantíssimo. Vai te ajudar muito nessa vida e me ajudar. Tinha uma vida consagrada, separada, santificada. Onde era o verdadeiro templo deles? Eles com Deus, um com o outro, dentro da casa. Se alguém quer saber quem você é, quem sou eu, é lá em casa. É na nossa casa, como dizia meu pai, que o bicho pega. Vocês estão me entendendo, não? E o anjo Gabriel falou para o Zacarias: ele vai ser cheio do Espírito Santo mesmo antes do nascimento. Ele foi trabalhado pelo Espírito de Deus durante toda a gravidez de Isabel. Uma mulher estéril e velhinha que ficou grávida de um dos homens mais santos e poderosos nessa terra que eu já estudei. Foi quem? João Batista. Jesus não se compara. Eu estou falando de João Batista. Vocês estão me entendendo, meus amores? E a Bíblia diz que quando ele estava no ventre da mãe dele, o Espírito do Senhor, ele já era afogueado. Ele já era diferenciado. Agora, fora a mãe dele, que já era uma mulher muito especial, presta atenção nisso, falando com ele, ensinando e orando e adorando. Porque a mãe judia, gente, ela adora o tempo todo na barriga. Ela louva, ela glorifica, ela ora, ela conversa com a criança. Mas a criança entende, pastora? Sim, entende. Ah, o nome dessa criança vai ser Zacarias. Não. O nome dele é João Batista. Não teima, Zacarias. Não teima, não. Você vai ficar mudinho. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa fazer o voto do silêncio. Porque no caso de João Batista, no caso de Zacarias, ele teve que fazer um voto do silêncio forçado. Só está dizendo que o voto do silêncio é bom? É, faz um voto de um dia por semana de silêncio, só responde o necessário, só fale o necessário. Você vai ver como vai melhorar a minha vida e a tua. Então, resultado, meus amores. Esse menino nasce, essa criança nasce.
E quando ela nasce, perguntaram, todo mundo esperando lá fora, e aí, Zacarias, e aí, Zacarias, e aí, como é que vai se chamar essa criança? Ele falou, João, escrito lá, João Batista. Mas não tem ninguém nessa família com esse nome. O Eterno. Quando o Eterno faz parte dessa família, ele tem que ser o Senhor, gente. Ele tem que mandar, ele tem que desmandar. Ele tem que fazer a vontade dele. Então, quem foi Isabel, pastora? A mãe de um homem que foi comparado a Elias. Que o espírito que estava em Elias estava nele. Um homem destemido. Eu estava estudando algo sobre ele que, quando criança, ele foi a alegria, gente. Que foi um filho que nunca deu problema para o pai e para a mãe. Ele foi a alegria do pai e da mãe dele. Nunca, presta atenção, nem suco de uva, nem vinho fermentado entrou na boca desse menino. Esse menino foi separado para Deus. Eu não sei se entrou na vida dele o nazireado, eu preciso estudar isso profundamente. Mas um homem consagradíssimo. Um homem, gente, que fez que o coração dos pais, fossem convertidos aos seus filhos. Um homem que João Batista uniu famílias. Trabalhou em casamentos, guarde isso que eu vou te falar. Que olhou para uma nação e disse, ele está chegando. Eu vim na frente dele. Eu só sou alguém que veio para dizer para vocês, ele está chegando. A salvação está chegando. O Messias está chegando. A luz está chegando. O céu está vindo para a terra. O céu começa o seu ministério nesta terra através de Jesus. Tanto que quando Isabel estava grávida, que Maria vai visitá-la, presta atenção nisso. Elas eram primas, elas tinham um parentesco. Não vou dizer que era de primeiro grau, não sei. Mas elas tinham um parentesco. Maria, mãe de Jesus, e Isabel. Quando Maria vai visitar Isabel, a criança dentro de Isabel, ela grita, ela pula. Mulher que já ficou grávida, que está grávida, sabe do que eu estou falando. Só que ele agitou assim muito forte. Isabel era uma mulher tão consagrada, que ela disse para ela, a mãe do meu Salvador chegou. Aquele que você carrega dentro de você é santo. Isabel percebeu que quem estava dentro de Maria, presta atenção nisso, gente, era maior. Era maior. Presta atenção no que eu vou falar agora, pega. De barriga para barriga. O Espírito de Cristo e o Espírito de João. Quando é que eles se encontraram na terra? Foi quando Maria se encontra com Isabel. Por isso que quando uma criança se dá bem numa igreja, eu não sei por que os pais brigam e saem da igreja e levam a criança. Que maldade. Por quê? Porque ali pode estar o ministério delas. Em nome de Jesus. Então prestem muita atenção nisso. Observa que onde uma criança se encontrar, se sentir bem, os pais devem permanecer, devem se sacrificar um pouco, devem cuidar dessas crianças. Por quê? Porque uma criança que tem já uma raiz num lugar, quando ela é tirada à força, a tendência é ela se desviar depois e não querer mais saber de lugar nenhum ou se desviar mais tarde. Entende?
Tá? Isso é muito importante. Essa criança chamada João Batista foi criado nos caminhos do Senhor, foi preparado nos caminhos do Senhor, estudou, orou, intercedeu, fez a diferença. Há quem diga que ele morou no meio dos essênios, que ele fez parte dos essênios, que foi um grupo de sacerdotes que morou, de escribas, que morou de frente para o Mar Morto, aonde foi achado o livro de Isaías, nas cavernas de Qumran. A tradição diz que ele pode ter vivido lá, que ele ficou com os pais, mas quando ele foi preparado para o ministério, saiu dali, foi um homem do deserto. Foi um homem que pregou arrependei-vos, porque é chegado o reino. Foi um homem que preparou discípulos para Jesus, que se vocês estudarem, alguns dos discípulos de João Batista foram discípulos de Jesus. Pode estudar isso. Então, gente, uma mulher que gerou um precursor. Uma mulher que preparou um homem que quando a cabeça dele foi cortada e levado numa bandeja, o seu espírito sobe aos céus para receber uma cabeça de glória, uma coroa de glória. Uma mulher que gerou um profeta João Batista. Uma mulher que gerou um pregador, um mestre, um conciliador de famílias, um senhor filho para a sociedade. Minha mãe, essa semana, o calendário diz que é sua semana. Domingo o calendário vai dizer que é seu dia. Para mim, mãe, me perdoa a franqueza. Todos os dias é seu dia. Todos os dias é dia de ser mãe. Mãe de Jesus. Hoje nós falamos de uma linda mãe, Isabel, que reconheceu o Salvador em alguém, que não impediu o ministério do seu filho, que não o criou para viver debaixo da sua saia. Forte isso, né? A gente não cria os nossos filhos para nós. A gente cria os nossos filhos para Deus e para a vida, para o ministério deles. É isso, meus amores. Tá bom?